volta com a Advocacia Pública, de volta para falarmos agora do artigo 132 da Constituição. Vamos estudar a advocacia pública na Constituição da República, mas no âmbito do Estado, no âmbito do Distrito Federal. E vamos perceber o seguinte: a preocupação da Constituição Federal com a organização da advocacia pública nos estados e no Distrito Federal foi muito pequena. Eu tenho tão somente linhas gerais bem genéricas mesmo, tá? Sendo traçadas pelo artigo 132. Não poderia ser diferente. Como vivemos em uma federação que se caracteriza por uma repartição de competências entre os entes federativos, naturalmente a organização mais específica de uma advocacia geral do Estado ou de uma procuradoria geral do Estado, e o mesmo acontecendo também no âmbito do Distrito Federal, vai se dar com relação à Constituição de cada Estado, vai se dar na lei orgânica do Distrito Federal, tá? Então não é preocupação e nem poderia ser preocupação da Constituição da República colocar, esmiuçar de uma maneira mais detalhada a advocacia geral nos estados e também no Distrito Federal, tá? Nós temos aqui linhas gerais e concurso público quer saber o quê? Basicamente três coisas, tá? Vejam só o texto do artigo 132 da Constituição. Os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, tá? Então, em termos práticos, o que é importante para um concurso público? Primeiro, lembrar que, mais uma vez, estamos diante de um concurso de provas e títulos para ingresso na carreira. Assim como nós vimos na magistratura, no Ministério Público, na Advocacia Geral da União, o mesmo vai acontecer no âmbito da Advocacia dos Estados, tá? Ou Procuradoria dos Estados, na Procuradoria do Distrito Federal. É um concurso de provas e títulos. E a gente vai ver mais à frente que essa característica se repete também na Defensoria Pública. Além disso, eu tenho a participação da OAB em todas as fases, tá? E não se esqueçam de um detalhe. No âmbito da Procuradoria dos Estados, no âmbito da Procuradoria do Distrito Federal, da Advocacia Pública nos estados e no Distrito Federal, a Constituição expressamente dispôs que é necessária a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases. O mesmo não acontece com a Advocacia Geral da União. Lembrem-se do parágrafo 2º do artigo 131. O que o parágrafo 2º do artigo 131 diz? Falando da AGU, do ingresso na carreira da Advocacia Geral da União. Vejam só, o ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição, da AGU, de que trata esse artigo, far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. E não falou nada a respeito da participação da OAB, mas como eu já disse para vocês, existe também a participação da OAB, só que isso está definido em uma lei complementar que organiza a estrutura da AGU como um todo, tá? No texto constitucional, expressamente, nós temos isso com relação à Advocacia dos Estados, com relação à Procuradoria dos Estados e do Distrito Federal, tá? Então, cuidado com aquelas bancas examinadoras que gostam de cobrar a literalidade do texto constitucional, simplesmente comparar a literalidade do texto constitucional, tá? No âmbito da AGU, não existe no texto constitucional a menção ao concurso, ao acompanhamento da OAB em todas as fases do concurso, mas esse acompanhamento existe, está regulamentado na lei complementar que vai organizar a Advocacia Geral da União, tá? No âmbito, dos estados, do Distrito Federal, nós temos uma menção expressa pelo texto constitucional. No próprio texto constitucional, nós já temos aí a exigência da participação da OAB em todas as fases. Então, em termos práticos, a OAB participa nos concursos da advocacia pública de uma maneira geral, mas em termos literais da Constituição, para aquelas bancas examinadoras literais, na AGU não tem a menção expressa, tá? E na AGE ou PGE, ou seja, na Advocacia Geral dos Estados, Procuradoria Geral dos Estados e também na Procuradoria Geral do Distrito Federal, tá? Nós temos sim uma menção expressa por parte do texto constitucional. Essa é a segunda questão, tá? Então, primeira questão, lembrar que é um concurso de provas e títulos. Segunda questão, lembrar que eu tenho expressamente previsto no artigo 132 a participação da OAB em todas as fases do concurso. E terceira questão, tá? Banca examinadora para concurso, e principalmente aquelas bancas, que fazem uma interpretação maior do texto constitucional, uma prova de certo e errado, por exemplo, da ESAF, uma prova
prova de certo e errado do CESP, tá? O que a gente tem que observar? O concurso gosta de aproveitar a denominação procuradores do Estado, procuradores do Distrito Federal, para tentar fazer confusão na cabeça do candidato. Porque ao longo das funções essenciais da Justiça, diversas vezes nós passamos pelo termo procurador, tá? E aí vocês não podem fazer confusão. Eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Se eu falo, tá, de um procurador, tá? Procurador, ele pode ser procurador da República, tá? Eu posso ter um procurador da República. Eu posso ter um procurador do trabalho, tá? Aí eu tenho o procurador do trabalho. Eu posso ter também um procurador da Justiça Militar, tá? Procurador da Justiça Militar. E posso ter também um procurador de Justiça. Todas as vezes que vocês se depararem, tá, com qualquer um dos cargos listados aqui, eu estou falando de Ministério Público. Procurador da República, Procurador do Trabalho, Procurador da Justiça Militar, Procurador de Justiça, são cargos que estão no Ministério Público. O Procurador da República, ele está onde, gente? No Ministério Público Federal, é o cargo inicial, inclusive, da carreira no âmbito do Ministério Público Federal. Procurador do Trabalho está lá no Ministério Público do Trabalho, tá? Procurador da Justiça Militar está no Ministério Público Militar, o outro ramo aqui do Ministério Público da União. E Procurador de Justiça pode estar, tá? Pode ser uma referência ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ou ao Ministério Público Estadual. Então, o importante é perceber o seguinte, ó. Falei de Procurador da República, Procurador do Trabalho, Procurador da Justiça Militar, Procurador de Justiça. Estou falando de Ministério Público. Não tem nada a ver com a advocacia pública. Diferente se nós falarmos o seguinte, ó. Eu tenho um procurador federal. Eu tenho um procurador da Fazenda Nacional. Tá? Eu tenho um procurador, tá, do Estado. Procurador do Estado. E tenho também um procurador do Distrito Federal. E para, né, os municípios que têm estruturada a advocacia, eu posso ter também um procurador do município. Apesar da Constituição não fazer menção, né, eu tenho que lembrar que no âmbito dos municípios existe também a advocacia pública, com a Procuradoria Geral do Município, quando o município, né, organiza a advocacia pública no âmbito de sua lei orgânica. Ó, falei de um procurador federal, eu estou falando de um membro da Advocacia Geral da União. Falei de um procurador da Fazenda Nacional, eu estou falando da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tá? Que nós já vimos aí no parágrafo 3º do artigo 131. Falei de um procurador do Estado, um membro da Advocacia Geral do Estado. Falei de um procurador do Distrito Federal, um membro da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Lá no Distrito Federal não é a Advocacia Geral do Distrito Federal. A lei orgânica do Distrito Federal fala Procuradoria Geral do Distrito Federal. E falei de um município, eu estou falando de um membro da Procuradoria Geral daquele respectivo município, caso exista, né, a advocacia pública formalmente organizada e instituída como órgão do âmbito do poder público municipal, tá? Então percebam o seguinte, ó, de azul aqui eu tenho a advocacia pública, de preto, tá, o Ministério Público. Não façam confusão. Banca examinadora gosta de fazer esse comparativo. Coloca lá um procurador da República prestando consultoria jurídica, assessoramento jurídico a um órgão do Executivo da União. Procurador da República pode fazer isso? Claro que não, ele é membro do Ministério Público Federal, tá? Ele não é membro da Advocacia Pública. Quem que vai fazer isso é um procurador federal. Então, atenção, cuidado com as denominações dos cargos, principalmente em provas de certo e errado, tá? Principalmente em provas onde você precisa fazer uma interpretação de uma frase, tá? Com base em tudo aquilo que você já estudou, com base em toda a matéria disposta no edital. Então depois não digam que eu não avisei, tá?
façam a comparação, tenham esse esqueminha aí em mente sempre quando forem fazer questões sobre a advocacia pública e também, né, sobre o Ministério Público, tá? Procurador da República, Procurador do Trabalho, Procurador da Justiça Militar, Procurador de Justiça, Ministério Público, Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Estado, Procurador do Distrito Federal, Procurador do Município, Advocacia Pública. Estou falando de funções totalmente diferentes, tá? Ministério Público, Advocacia Pública, ok? Cuidado, atenção, uma questão importante, né? Vamos dizer que é o ponto mais importante aí sobre o artigo 132, aproveitar e fazer esse comparativo, ok? Bem, parágrafo único, tá? Aos procuradores referidos nesse artigo é assegurada a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Um outro detalhe que vale a pena sempre, né, estudar e mencionar é o seguinte: os membros da advocacia pública, seja a advocacia pública no âmbito da União, dos estados, dos municípios, eles não gozam de vitaliciedade. Atenção, ó, membro do Ministério Público tem vitaliciedade, assim como os magistrados nós vimos, né, anteriormente no Poder Judiciário. Membro da advocacia pública não tem vitaliciedade, tá? Então cuidado com essa comparação também. Ministério Público, ok, tem vitaliciedade, é uma das garantias, né, asseguradas ali aos membros do Ministério Público. A advocacia pública, de uma maneira geral, não tem vitaliciedade, tem estabilidade, como todos os outros servidores públicos, né, de uma maneira geral, e vai adquirir a estabilidade após 3 anos de exercício, ok? Não se esqueçam aí desse detalhe também, já utilizado em provas, já utilizado nesse comparativo da advocacia pública com o Ministério Público, que na maioria das vezes acaba sendo o foco do examinador, fazer essa comparação do MP com a advocacia pública, tá? Não caiam nas eventuais pegadinhas, ok? Bem, com isso a gente finaliza a advocacia pública na Constituição Federal, na Constituição da República Federativa do Brasil. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito do artigo 133, a advocacia privada, para depois analisarmos o artigo 134, que é a defensoria pública, chamada advocacia social, ok? Obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês, tá? No nosso próximo encontro, a gente dá continuidade ao nosso curso, né, de Poder Judiciário, desculpa, nosso curso de Direito Constitucional. Já vimos aí Poder Judiciário, funções essenciais da Justiça, né, Ministério Público, Advocacia Pública, falta a advocacia privada e a defensoria pública, ok? Obrigado e até o nosso próximo encontro.